Opa, bem-vindo a mais um Café com Execução. Vanderlei Souza aqui. Nesta semana a gente vai falar com um empresário que acreditava que o problema dele era o sócio. E aí a gente investigou e essa semana inteira você vai descobrir o que aconteceu, como ele tentou resolver, por que não deu certo, como a gente propôs para ele resolver e o que aconteceu até o final nessa jornada dessa semana. A gente vai falar sobre sócio. Você tem seu sócio, chama ele para assistir junto com você. Esse é o Decide, é um programa baseado em casos reais aqui, que a gente fez o diagnóstico com a empresa. Eu sou o Vanderlei Souza, gerente de vendas, e apresento o programa aqui para vocês. Então, o meu sócio é o problema. Foi praticamente assim que começou a investigação. De um lado, o empresário cansado, trabalhando demais, tomando decisões sozinho, resolvendo problemas, cuidando de funcionário, pensando em cliente, pensando em buscar dinheiro fora, no futuro da empresa, em fornecedores. Do outro lado, na visão dele, do outro lado, um sócio que carregava o mesmo peso. Eles estavam dividindo, ele acreditava que estavam dividindo o mesmo peso. Um achava que o outro estava trabalhando, um achava que estava trabalhando demais, e o outro achava que estava igual, estava igualitário ali a divisão. Né? Então, na visão de um deles, um sócio não carregava o mesmo peso. Ele achava que ele estava trabalhando muito mais e, de certa forma, ele que fazia a empresa crescer. Se ele não trabalhasse, a empresa não crescia. E ele viu o outro e falava, pô, esse cara não está trabalhando do jeito que eu estou trabalhando, a quantidade, o volume que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando muito mais, eu estou levando a empresa nas costas. E isso foi o que ele falou pra gente, palavras que saíram da boca dele. Eu levo a empresa nas costas, eu estou tocando isso aqui sozinho, tocando a empresa sozinho. Ele está aqui como cenografia, só faz parte do cenário. Ele não resolve, ele não ajuda, ele não está disponível. Então, quando a equipe vai procurar, ele não resolve o problema. E a gente achou estranho, porque esse desalinhamento entre os sócios não é comum acontecer quando a empresa está organizada. É muito comum quando a empresa está desorganizada, mas ainda assim a gente tinha uma evidência que era a visão desse sócio que nos procurou, que ele estava trabalhando mais do que o outro. Isso é uma evidência, a gente foi aprofundar isso para entender. Será que isso é realmente verdade? E talvez você que tem um sócio também já tenha pensado nisso. Ou talvez seu sócio pense isso de você, o que é pior, né? Você está achando que está trabalhando muito, seu sócio acha que você trabalha pouco ainda. Então hoje a gente vai abrir esse arquivo, o arquivo Decide 4, aqui nessa jornada aqui, o episódio do Decide aqui é o 50 e, deixa eu pegar, a gente já chegou no 52 ou 53, eu não me lembro aqui, gente, nós chegamos, no 52 episódios aqui, a gente já passou no Decide. Cada Decide aqui tem 5 episódios, né? Cada temporada tem 5 episódios. E essa temporada do sócio, então se você tem seu sócio, já falei, chama ele para assistir junto com você. Pega papel, caneta que você vai anotar, um bloquinho aí, pega para você, porque você vai anotar o que a gente vai falar aqui, até para discutir com ele e resolver esse problema na empresa. Muitas vezes tem ainda que ajustes a serem feitos. Não é somente você culpar o outro. Não, você tem que entender, você tem que investigar. E é isso que a gente vai fazer aqui junto. Eu já vou te avisar. Aquilo que parecia ser o problema não foi exatamente o que a gente encontrou. O que tinha certeza era a ponta do iceberg. Não era a verdadeira motivo que estava acontecendo lá. Então, bem-vindo a mais um Café com Execução. Aqui a gente analisa a empresa não com base em opinião, mas a gente investiga, dados e fatos, números, não tem só o lado de sentimentos, né? Ah, eu acredito, eu penso, não, é dados e fatos, então a gente vai aprofundando e uma coisa é evidência, outra coisa é um fato. A evidência é algo que ainda não foi comprovado, a evidência é algo que é percebido, mas ainda não é um fato concreto. Você não prende ninguém por uma evidência, você pode até iniciar uma investigação por evidência, mas você não vai dar um veredito, nenhum juiz dá um veredito apenas baseado em evidências, ele quer dados, quer fatos, ele quer saber mais. E é isso que a gente foi levantar nessa empresa. E mais importante que as evidências são provas. Então a evidência aponta, a prova confirma. E aí aqui a evidência
apontava que um sócio trabalhava mais do que o outro. E a gente foi buscar provas que comprovassem isso. E durante essa semana você vai acompanhar essa investigação inteira com a gente. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o problema percebido. O problema percebido por um dos sócios, eu vou chamar sócio A e sócio B para preservar os nomes deles, mas o problema percebido pelo sócio A é que quando existe um conflito societário, é muito fácil personalizar o problema. Então, sempre a pessoa. Você tira a versão do empresário e leva para o pessoal. E aí você já começa errado. E isso foi um dos pontos que a gente levantou logo de cara. Porque ele falava, ó, ele não trabalha, ele não decide as coisas, ele não vende, ele não assume a responsabilidade, eu tenho que resolver tudo. Parece que só eu sou o dono. Isso era o sentimento dele. Agora, se você perceber uma coisa, isso foi o que saiu da boca desse empresário, o empresário A, todas essas frases têm algo em comum. Ela sempre está com um problema no outro. O problema é o outro. E isso é perigoso porque quando eu determino antecipadamente quem é o culpado, eu vou parar de investigar. Se eu já sei quem é o culpado, não faz sentido eu investigar. E eu começo a procurar provas para confirmar aquilo que eu já acredito. Então a investigação ela é tendenciosa quando você faz isso. Você vai procurar em cima das evidências, provas que comprovem que você está certo. No Decide a gente faz o contrário. Primeiro a gente vai coletar em cima das evidências, a gente vai buscar provas, a gente vai investigar a estrutura. E aí só então a gente aponta qual é a hipótese desse problema. E tendo essa hipótese desse problema, a gente parte para uma solução, ok? Então, a primeira hipótese que a gente levantou era que o sócio era um problema. Então, essa era a primeira hipótese que foi levantada. Começamos a investigar e aí a primeira pergunta que a gente fez em termos de responsabilidades, quem responde pelo comercial da empresa? E aí veio o silêncio total. Não tinha um dono. Quem responde pelo financeiro? Os dois falaram eu, ao mesmo tempo. Aí, quem responde pela operação? Quem responde por contratação? Quem responde por demitir? Contratar, demitir. Quem que aprova o investimento? Quem que acompanha os indicadores? Quem que define as oportunidades, o risco dessas oportunidades? E quem define as prioridades? O que precisa ser feito primeiro? Quem cobra equipe? Quem responde quando alguma coisa tem desvio, está fora? Parece pergunta simples aqui, mas quando a gente terminou de fazer essas perguntas, foi um silêncio sepulcral, né? Os dois não tinham clareza de quem fazia o quê. E se não está claro para eles que são sócios quem era responsável pelo quê, não tem como as coisas darem certo. Então a gente começou a perceber que tinha algo fora do pessoal, tinha algo dentro do processo que estava errado. Não era a pessoa, era o processo que estava errado, que estava tratando como pessoas. O que deveria ser tratado como processo estava sendo tratado como pessoas. E aí, quando leva para o pessoal, as coisas não rodam, não dá certo. As respostas não estavam batendo, né? Quando tinha resposta, ela não batia. E algumas respostas estavam na cabeça de um sócio, no outro não. Porque isso, depois a gente pediu para eles escreverem. Olha, para onde que a empresa vai, qual é a meta aqui nos próximos anos, qual é o crescimento daqui a 5 anos. E isso eram 2 folhas separadas, eles em mesas separadas respondendo. Quando eles trouxeram, a gente foi pegar a resposta e a resposta era diferente. Então, o primeiro sinal era, isso é responsabilidade do outro. Então, o B falava que era responsabilidade do A, o A falava que era responsabilidade do B. E tem um ditado que diz que um cachorro que tem 2 donos, ele morre de fome, porque ninguém
dá comida para o cachorro, e aí ele morre de fome. Então, o outro entendia, isso sempre foi responsabilidade dele. Em determinadas atividades, os dois acreditavam que o outro devia executar. E como os dois acreditavam que era o outro, ninguém fazia. E tinha outras atividades que os dois interferiam. Então, um falava, faz assim, o outro faz assado. E aí eles entravam em conflito e a equipe não sabia quem obedecer. Então, havia aqueles que ninguém sabia exatamente quem que tomava a decisão, para quem que tinha que perguntar no final. E aí dava um caos na equipe. A equipe via a desorganização dos sócios. E se os sócios são desorganizados, a equipe vai ser desorganizada, porque a equipe é reflexo do dono, é reflexo dos sócios. Então, a primeira coisa era organizar essa etapa entre os sócios, saber o que cada um fazia. Essa era a primeira coisa que a gente tinha que fazer. Agora, você imagina esse conflito acontecendo durante 6, 7 meses, 2 anos, 3 anos, que era o que estava nessa empresa. A empresa cresce, contrata pessoas, aumenta o faturamento, a operação ainda fica mais complexa de resolver, porque tem mais gente, e a relação entre os sócios continua funcionando com acordos informais, verbais. Né? A gente se entende, no jeito que a gente dá. Um dia ele abre, um dia eu abro, ele abre, eu fecho, mas não estava nada escrito, não tinha nada, nenhum processo mostrando que isso estava validado. Então a gente tinha evidências, mas não tinha provas. Então, do que a gente aprova? A gente aprova que não tinha nada escrito. Isso a gente aprova, porque quando a gente pedia algo escrito, ninguém tinha para apresentar para a gente. Né? E até o dia, e isso acontece quando esse empresário chegou para a gente, é porque ele já estava no limite dele. Já estava no limite, já estava para largar a sociedade, vender a parte dele e deixar o outro se virar sozinho. Né? Então, o erro, nesse erro, era estrutural, né? Transformando estrutura em personalidade. Até parece um erro empresarial muito comum. Quando não existe clareza da estrutura, a gente começa a interpretar o comportamento. O sócio não fez, é acomodado. Se ele não tomou a decisão, ele não tem iniciativa. Se ele toma a decisão sem consultar o outro, ele quer mandar sozinho. Foi viajar, não está comprometido, tirou férias sem falar para o outro, não está nem aí para a empresa. Né? Olha, a partir de semana que vem eu vou ficar 5 dias fora, só falava em cima da hora, não tinha agenda. Então perceba como rapidamente um problema empresarial vira um problema pessoal. Né? Era um problema entre sócios, era uma sociedade, mas era um problema entre A e B, não entre sócios, não entre empresários, é um problema entre pessoas. O problema entre pessoas é complicado de resolver, porque pessoas são diferentes, ainda mais quando não tem nada escrito. E foi nesse momento que começou as emoções tomarem conta, né? Então teve ressentimento, teve comparação, ironia de um lado para o outro, cobrança, que era desnecessária, discussões na frente da equipe, divergências, então decisão que era tomada na emoção. Só que ainda aí nós não tínhamos investigado a causa, aqui a gente só estava ali entendendo as provas que a evidência trouxe para a gente. Então a evidência o sócio é o problema. As provas estão dizendo que o sócio não era o problema, que o problema era mais profundo. Né? Tinha que aprofundar, e a gente aprofunda através da investigação. Então, no Decide a gente tem um fundamento. Existe uma pergunta que a gente considera fundamental quando a gente investiga uma empresa com mais de um sócio. Existe um acordo operacional da sociedade, um acordo por escrito? Eu não estou falando de fio de bigode, eu não estou falando lá do contrato social, que é 50% um, 50% outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando como que a empresa vai rodar. Então, é da parte operacional real, é o dia a dia. Quem é o responsável por quê? Porque na hora que, pensa só, se um é responsável por compras e outro é responsável pela operação, já está claro o papel de cada um, o que cada um tem que entregar. Agora, quando não tem o responsável, o sócio não sabe o que ele precisa entregar. Ele não sabe qual decisão ele pode tomar sozinho, qual ele precisa tomar em conjunto. Ele não sabe quais indicadores cada um tem que acompanhar, com qual frequência
que eles vão acompanhar esses indicadores e com qual frequência um sócio senta com o outro para prestar contas dos seus departamentos, das suas áreas, né? Como um impasse é resolvido. Como que a gente chega a resolver esse impasse, né? Porque você vê que os dois estavam trabalhando bastante, então não tinha corpo mole nem de um lado nem do outro, os dois eram compromissados, mas só que tinha um impasse para ser resolvido, né? E 50% da empresa não significa que é 50% das tarefas, né? Essa confusão destrói muito a sociedade, tá? Não é 50%, 50%, agora você tem que fazer metade das coisas da empresa e a outra metade. Você tem que escrever, não tem jeito, tem que estar por escrito, não vale fio de bigode, tá? Então a investigação mudou de direção, porque ela começou a ficar interessante. Foi aí que os empresários que perceberam, né, o que o empresário que dizia que trabalhava muito mais, né, ele percebeu que não era tanto assim. E trabalhar mais não significa que está gerando mais resultado para a empresa. Estar mais horas na empresa não significa que está contribuindo mais. Executar mais tarefas não significa que você está cumprindo o melhor papel, o seu melhor papel como sócio. Talvez você é muito bom no financeiro e está fazendo na parte comercial, ou o contrário. Então, você tem que definir isso antes da sociedade. E normalmente é definido depois. E aí, depois que o negócio já está pronto, aí é um problema. Casar e depois querer arrumar as regras, né? Mas a gente não tinha uma resposta. E a gente não queria opinião, a gente queria fatos. Então a gente tinha fatos que não tinha nada escrito. Ou então, vamos começar a olhar para o que cada um realmente fazia. Então a gente pegou uma folha em branco e pediu para eles escreverem o que um fazia, o que ele fazia, qual era a agenda dele do dia, né? O empresário que reclamava do sócio que estava assumindo cada vez mais responsabilidade, toda vez que uma coisa não acontecia como ele queria, ele assumia. Se demorava, ele também ia lá e fazia. Se errava, ele ia lá e corrigia. Se o sócio tomava uma decisão, não tomava uma decisão, né? Se o sócio demorasse para tomar uma decisão, o sócio A ia lá e decidia por ele. Então, de um lado parecia comprometimento, mas na real, um estava atropelando o outro, né? Em vez de ter soluções, eles estavam criando problemas, porque um não sabia até onde ia a alçada do outro. Então, uma recomendação que a gente tem para você: se você tem um sócio, não responda agora se ele é bom ou ruim. Essa não é a pergunta. A pergunta é um pouco mais profunda. Você tem que pegar uma folha com 2 colunas. Você pega uma folha aqui, ó, vou pegar até aqui uma folhinha, já tem até aqui. A gente sempre tem folhas aqui. Então você vai pegar uma folha aqui, ó, divide ela no meio aqui, ó. Pega a folhinha, divide ela no meio e você vai colocar, ó, duas folhas, na verdade, né? Uma para você e outra para o seu sócio. Você vai colocar o que você faz, o que ele faz. O que eu faço, o que ele tem que fazer. O que A faz, o que B faz, o que B faz, o que A faz. As duas visões. Depois que você pegar esses 2 papéis, você vai comparar o que você achava que o outro tinha que fazer, o que ele acreditava que você tinha que fazer. Você vai ver que vai ter incongruência, inconsistência. Por isso que o seu problema não está sendo resolvido. E olha só como é simples de iniciar a criar provas. A partir daqui a gente começou a ter provas, tá? Então, a gente tinha prova que não tinha nada e depois a gente teve prova que eles estavam em desacordo, né? Então, nesse papel, você vai escrever as principais áreas da sua empresa. Então, você vai colocar lá o comercial, o financeiro, operação, o RH, pessoas, estratégia, investimento, os indicadores, clientes. E você vai responder quem tem a palavra final em cada uma dessas áreas. Quem vai decidir em cada uma dessas áreas. Se vocês dois respondem separadamente, normalmente as respostas são divergentes, tá? A gente já fez isso várias vezes, as respostas são divergentes. E aí a gente transforma uma evidência em um fato, em uma prova. Não necessariamente um sócio ruim, mas de uma sociedade que foi mal definida. Começou errado, começou sem deixar claro qual era o papel de cada um. E você que está aqui com a gente,
Tem agora o desafio do executor. Você vai parar agora, vai pegar papel e caneta e você que tem sócio, você vai pegar papel e caneta e vai escrever qual é o seu papel na sua empresa. Qual é o seu papel na sua empresa? Aí você vai responder tudo isso aqui. Depois, você vai pedir para o seu sócio perguntar qual é o papel dele na empresa. Tá? E ele vai responder. Registra isso, vai responder. Escrito lá. E depois vocês vão comparar. A comparação aqui não é para gerar uma discussão. Se tiver divergência, não é para sair no tapa, não é para brigar. É para registrar. Porque aí você acabou de produzir um material palpável e sai do eu acho para olha o que a gente está fazendo. É real. O que a gente faz é isso, o que a gente acreditava era aquilo. Então você tem algo pronto na mão para poder começar a tomar decisões. É assim que você toma a decisão na sua empresa. Não é pelo feeling, não é pelo tempo que você tem de empresário. Né? A primeira virada que a gente teve até aqui foi que o nosso empresário chegou convencido que ele falou assim, o problema era o sócio, né? Então, ó, Vanderlei, tudo bem, você tá entendendo? Eu trabalho, meu sócio não. E foi isso que ele tinha, claro, ele tinha certeza. Para ele não tinha como ser outra coisa. E ele trouxe pra gente a percepção. Ele não trouxe dados e fatos, né? Enquanto ele estava trabalhando, o sócio viaja. Pronto, já era um problema. Ele já achava que, por causa disso, ele tinha que largar o sócio, que não era bem assim. Como ele falou, a banda não toca desse jeito, tem que ter mais respeito. Ele já levou para o lado pessoal nesse nível, né, de falar de respeito. Então, a partir dali, a gente começou a tomar uma decisão que parecia absolutamente lógica. Se ele não faz, eu faço. Então, não é assim que funciona. Porque quando você toma essa decisão, tá? E foi assim que ele tentou resolver no início, antes de conversar com a gente. Se ele não faz, eu vou lá e faço. Essa decisão começou a mudar a empresa e para pior, infelizmente. Então, amanhã, no episódio 53, você vai entender, né, o que acontece quando você assume a responsabilidade que não é sua. Né? Meu sócio viaja e eu trabalho. Amanhã você vai descobrir o que aconteceu quando o empresário tentou resolver tudo trabalhando ainda mais. Ele foi trabalhar mais do que ele trabalhava. Talvez esteja acontecendo exatamente isso com você na sua empresa. Amanhã você vai ter a continuação desse episódio. Então, a primeira parte era essa, onde que ele conseguiu, aqui no começo dessa investigação, entender que o problema não era o sócio, tá? Ele já entendeu que o problema não era o sócio, mas ele tentou resolver antes de nos procurar. E ele resolveu da maneira trabalhando mais. E aí eu vou te contar amanhã, no episódio 53, o que aconteceu quando você trabalha mais do que deveria na sua empresa, assumindo responsabilidade do seu sócio. Então eu te vejo amanhã às 7h47 aqui no Café com Execução.